Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, aqui quem fala é Alexandre, certo? E hoje vamos falar um pouquinho sobre programação, tá certo? Então eu pergunto a vocês: você sabe o que é o padrão MVC? Você sabe o que é padrão de software? Por que ele foi criado? Por que ele existiu? Se você não sabe, acompanhe o vídeo e você vai entender melhor o que é um padrão MVC. Beleza? Simbora. Vamos lá. Primeira parte é o seguinte. Vamos imaginar uma coisa interessante. Você já percebeu quantos softwares existem no mercado? Quantos aplicativos que ainda serão criados, que ainda existem no mercado e que ainda vão existir no mercado? São vários, muitos. Vamos pegar um mais palpável, um que está o dia a dia, que todo lugar que você vai você encontra um. Aplicativos e frentes de loja, certo? Então, o que acontece? Você vai ver vários aplicativos e telas diferentes, de formas de trabalho diferentes, mas com o mesmo objetivo. O objetivo que eu já falei em vídeos anteriores aqui, tá certo? Agora, imagine o seguinte: pega você, mais dois amigos, e buscam na internet uma receita de qualquer coisa que vocês queiram comer. Ou um ovo, um bolo, um arroz branco, um arroz simples. E vocês três vão fazer esse arroz. Esses três arroz, essas três refeições não sairão com o mesmo sabor. Um vai estar mais salgado, outro vai estar menos salgado, outro vai estar com sal nenhum e por aí vai. O problema é que na informática, na programação, baseia-se muito na mesma coisa, ou seja, o que é que se baseia? Baseia que se não tiver alguém, aí entra a figura da gerência, supervisores, diretores, para direcionamento, eles passam a fazer cada um fazer do seu jeito. São variáveis abacaxi, variáveis tomate, variáveis A, B, C, que você não tem a menor ideia do que você vai fazer quando não se tem uma documentação. Acontece na linguagem de programação, quando o Java começou, ele trabalhou com a ideia de orientação ao objeto, trabalhando e respeitando três camadas. Três camadas. Para isso, ela precisava determinar para as pessoas e orientar um padrão de uso. Olha, gente, você vai desenvolver comigo? Vai, tá. A melhor prática é a utilização de um padrão. Esse padrão, o mais conhecido, é chamado de Model View Control. Controller ou Control. Vamos deixar como Control, fica mais fácil. Traduzindo para o português bem literal, seria modelo, visualização e controle. Basicamente são as três posições que usamos para trabalhar com qualquer aplicativo mesmo. E isso até no dia a dia, até no nosso dia a dia isso acontece. Certo? O que seria o modelo? O modelo seria basicamente a persistência, é aonde a coisa vai acontecer. O que é que vai acontecer com a informação que eu recebo da informação que eu recebo? Eu vou gravar aonde? Tá? Também conhecida como DAO. View é a visualização, é aquilo que o usuário está vendo, seria a tela que o usuário está vendo. Basicamente isso, um nome lindo para dizer é a tela, que é separado, que é uma camada de visualização, que lá vai ter a resposta ou a informação partindo para a resposta. Só que acontece o seguinte, eu tenho uma visualização, que é responsável por visual, eu tenho o modelo, que é a persistência, e o controle é o quê? É aqui onde está a história, é o controle de tudo, é a camada que é responsável pela comunicação da persistência com a camada da visualização, tá? Como é que isso funciona mais ou menos? Imagine o seguinte, que você vai fazer uma venda e nessa venda você precisa fazer a checagem de estoque, nessa venda você precisa somar o total de vendas, nessa venda você o cliente vai comprar, então esse cliente está devendo, não está devendo, certo? Qual o limite? Tudo esse controle, se vai poder ou não, se vai ter a resposta ou não. Por exemplo, passei o código no produto 01, ter cliente, o que acontece? Eu preciso ir no banco, trazer a informação do nome do produto, o preço do produto e o estoque atual. Ok, quem é responsável por isso é a camada de modelo, é ela que vai no banco. O banco vai receber a informação. A camada modelo é exclusivamente para acesso ao repositório. Eu vou falar aqui a persistência, eu vou falar aqui no banco, porque basicamente, justamente hoje em dia usa muito banco. Seja lá qual for, seja SQL Server, seja Oracle, Firebird, Interbase, Postgres, não importa. Ele vai fazer o acesso ao banco e ele traz essa informação e devolve para quem chama. Nesse caso,
Quem conhece essa camada é a camada de controle e devolve na camada de controle a informação para ele. Só que tem um pequeno detalhe na história aí. Para seguir rigorosamente as três camadas, a consulta ao banco, ou seja, o que eu faço no banco, ou seja, o item chamado Result Set, eu vou mostrar isso no final do vídeo, um exemplo prático de um dos aplicativos que eu tenho, o camada Result Set, que vai buscar a informação do banco e trazer, ele fica na camada de persistência, ele não é transportado para a camada de controle e nem tampouco é transportado para a camada de visualização. Ele fica lá, ele devolve para mim uma lista, ele vai devolver para mim um objeto, geralmente uma lista. E nessa lista eu vou fazer o tratamento dessa lista e vou analisar a lista, olhar a lista, verificar a lista, para poder passar essa lista para a camada correta, certo? Ou seja, se eu cheguei e coloquei 01 na minha camada view, teclei enter, ele vai mandar uma mensagem para a camada de controle, que vai observar, esse 01 eu faço o que com ele? Então aqui eu vou fazer uma pesquisa, então ele diz assim, então olha, camada de modelo, olha esse 01 e diz para mim, parecendo até o Tropa do Elite, né? Mas não. Esse 01 vai lá e busca qual é o produto que está lá. Eu tenho duas respostas. Ou eu achei alguma coisa, eu não achei nada. Se o objeto me retorna vazio, que eu não encontrei. Se a resposta me retorna com alguma coisa que eu achei. Se isso aconteceu, eu trago essa informação e aqui eu vou observar, olha, gente, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou trazer a informação do código do nome. O código já tem, trazer o nome e o preço. Então eu recebo essa informação que vem da camada de modelo, olho essa informação e devolvo para a camada de visualização, certo? Esse modelo também tem isso é chamado de patterns, ou seja, padrões. São os padrões que você vai usar, tá certo? Você pode usar qualquer nome para essas camadas, isso não tem uma restrição. Você tem que respeitar as três camadas. Mas como eu tenho que trabalhar com padrão, eu tenho o control, o view e o down. Tá? Para poder você fazer. O DAO é responsável, é o modelo, que é responsável pela persistência, o view, a visualização, e o control, a camada de controle. Tá certo? Agora eu vou passar para vocês um pequeno exemplo de como funciona essas três camadas em um aplicativo que eu faço aqui. Tá certo? Vai lá. Até daqui a pouco. Bom, gente, aqui eu vou usar um aplicativo, eu trabalho diretamente com o NetBeans, aqui eu estou usando a versão 11.0 do NetBeans, que é da incubadora do Apache, certo? Então, o que acontece aqui? Nós estamos com o nosso modelo. Vamos abrir aqui o projeto para vocês entenderem as três camadas. A primeira camada é a camada de visualização. Esse é um projeto web, então aqui é JSF2. Então aqui, essa primeira camada chamada Web Pages é a camada de visualização, onde eu tenho todas as telas que são usadas e são para o usuário, tá certo? Essa aqui é a tela NFCE, que é a Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor, e dela a gente vai fazer acesso às outras duas camadas. A camada controle, a control, que eu botei aqui com br.com.autocred controle, e a camada DAO, br autocred com DAO. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro executar a aplicação e vou mostrar isso aqui em execução. Mas antes eu vou mostrar a vocês aqui o seguinte. Aqui estão os códigos de uso da minha tela. Há vários códigos aqui dentro, eu não vou entrar em detalhes do que eles fazem não, porque senão esse vídeo vai ficar aí o resto da noite mais 6 meses. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o exemplo que eu falei no vídeo, tá certo? Veja que eu tenho um input texto, ou seja, eu estou esperando a informação vindo do usuário, tá? E é chamado de MNOPROD, o código do produto. Favor informar o código do produto. E aqui está o nome. Aqui eu tenho um componente Ajax que assim o usuário tecla Enter aqui, ele vai buscar uma informação, trazendo a informação de uma aqui do método chamado atualiza produtos NFE, tá? Eu vou segurar o Ctrl aqui e vou clicar para eu ter acesso ao meu método. Aqui está o método. Pronto, agora aqui sim, vamos à aplicação. Deixa eu maximizar aqui, maximizar. Ok. Vou me conectar. Pronto, aqui está. Então vou pegar aqui documentos fiscais, nota fiscal eletrônica.
e a tela vai apresentar, vou clicar aqui, nova nota, 0001986 seria o meu código. Quando eu teclar Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim o produto, certo? Vai trazer o produto, vai trazer o nome do produto, o NCM dele, quantidade vai assumir como 1 e o valor dele. Essa mágica aqui, que não é mágica, ela é feita aqui o seguinte: quando eu cheguei na nota fiscal e saí do meu campo, certo? Resultado, eu venho o método atualizar produto. O que ele faz aqui? Olha, explicando melhor, Prod Notas, MNO Prod. Então eu faço um teste aqui para saber se o produto veio com algum valor. Se o Prod Notas MNO Prod for diferente de nulo, ou seja, o objeto tem alguma coisa, tá? Ele vai fazer algumas coisas aqui embaixo, mas o importante é, ele vai chegar aqui e vai dizer o seguinte: olha, cadastro de Prod Notas atualiza produtos. Ok. Veja que por enquanto eu troquei, o que é que eu fiz? Cadastro é uma forma que eu utilizo para preencher, isso é uma coisa minha, isso não tem nada a ver com o padrão não, tá? O cadastro é o nome que eu uso para tudo que ficar na camada de controle. Então eu digo o seguinte: olha, objeto Prod Notas, tá certo? Vai receber de cadastro de Prod Notas a atualização de produtos. Vamos lá, clica de novo aqui e eu mandei para um outro objeto para ele pegar, ele faz algumas análises aqui. E aqui ele faz o seguinte: olha, produtos é igual a new produtos, ou seja, eu vou dizer que minha variável produtos é um objeto chamado produtos. Passo alguns valores para dentro dele, porque eu preciso disso lá no cadastro. Depois eu boto cadastro de produtos, procurar código. Cliquei. E entrei eu ainda continuo na mesma camada, tá? Estou na camada de controle, tá certo? E é aqui que a coisa vai começar a andar. Produtos botou aqui, ó, produtos é igual a produtos encontrados, new produtos. Então, o produto encontrado, que é esse objeto aqui, vai no repositório, que é o repositório procurar código, passando dois parâmetros, o código e a loja. Então, eu vou clicar aqui em procurar, aí agora sim. Veja que eu vou sair da camada controle, eu estou aqui na camada controle, tudo que eu fiz até aqui foi na camada controle, e fui direcionado para a camada DAO. Na camada DAO, eu encontrei aqui o repositório, que eu vou chamar de repositório para facilitar a minha vida, isso é um padrão aqui. Repositório produtos, está aqui. E aqui eu vou procurar o código. O que é que eu falei? Olha, eu gerei um objeto que ele recebeu o valor nulo. Mandei consultar. Selecione produtos quando o código for igual à loja. Passei os dois parâmetros e executei, certo? Aí, aqui eu estou colocando, porque assim, quando eu executei, eu trago essa informação para dentro de um result set, que é um item de banco, tá? Então, ele fica exclusivamente dentro dessa camada de acesso, certo? Então, eu tenho um outro método chamado preencher dados, que aí ele vai preencher vai pegar o meu objeto, não é um objeto pequeno, é um objeto grande, certo? Muito grande, e vai preencher esses objetos, tá certo? Para cá fica mais fácil chegar. Preencher os objetos e devolvo para o meu produto encontrado. Se ele não encontrar nada, ou seja, eu devolvo para cá. Se ele não encontrar nada, ele só vai executar esse while aqui se existir alguma informação. Se não existir, ele não executa nada. Então, o produto encontrado, o produto procurado, ele é nulo. Ou seja, a informação é nula. Então, quando ele preenche isso aqui, ele vai devolver esse objeto. Se houver algum dado, ele devolve o objeto preenchido. Aí volta, o que acontece? O repositório vai devolver o quê? Devolver o objeto produtos. Veja que eu não devolvo o objeto dados. Dados é um ente específico do banco de dados, que tem que ficar dentro dessa camada. Eu devolvo a informação que eu quero. Se eu quero todos os objetos, eu mostro já, ele vai devolver uma outra coisa. Aqui está devolvendo apenas o meu objeto chamado objeto produto. Então ele devolve para quem? Ele devolve para quem? Para o método que chamou isso aqui. O método que chamou essa informação foi aqui, ó, procurar produtos por código. Devolve um valor e outro valor. O que é que ele faz? Ele devolve e preenche esse objeto com o objeto de resposta disso.
Então, o que ele faz? Se produtos for igual a nulo, produto, problemas encontrados, produto não cadastrado. Caso não seja nulo, ele vai preencher o código, vai trazer o NCM, vai trazer a descrição, faz alguns testes aqui embaixo, vários testes aqui embaixo, porque aqui tem um objetivo é outro, certo? Preenche o objeto Pro de notas e vai devolver o objeto Pro de notas para quem chamou esse método aqui. Esse método foi executado por alguém. O atualiza produtos foi executado por alguém. Por quem? Pelo a camada aqui, ó. Cadastro nota sai, atualiza produtos NFE, vem para esse cidadão aqui e aqui embaixo ele vai mandar atualizar produtos. Quando ele chega no cadastro de notas, executei o método, preenchi o método e trouxe para a Pro de notas. Certo? E aí o que acontece? Ele vai e faz o que fez aqui. Preenche para mim as informações passadas. Certo? Esse é exatamente a opção de ser 3 camadas. Ah, mas espera aí, tu fosse para cá, sai esse cadastro de nota sai, fosse para o cadastro de notas, depois entrasse no cadastro Vamos seguir o caminho para vocês entenderem. Cadastro de notas, eu cliquei, fiquei dentro ainda da camada controle. Depois eu vim aqui e diz assim, então, no cadastro de produtos, que também é uma camada de controle, clica aqui. E você vai para o cadastro de produtos. Por que você não podia fazer o acesso direto para o cadastro de produtos? Poderia fazer sim, tá certo? Mas aí eu corro o risco de eu duplicar isso. Fazer procura, põe uma aqui embaixo, procura por código 2. Há um motivo que esse cara está aqui em cima, mas era um teste a ser feito. Mas eu corro o risco de duplicar essa informação, ou seja, ter um outro método que faz a mesma coisa. E a ideia de orientação a objeto é você reaproveitar código. Mesmo que eu tenha pulado para lá e para cá, eu precisava reaproveitar o código. E além que eu tiro o nexo. Se eu estou trabalhando com um cadastro de prova de notas, por que eu vou acessar o cadastro de produtos? Se não é o prova de notas não é para acessar isso. Ele vai acessar? Vai. Mas aí eu chamei o cadastro para notas, porque eles estão dentro da minha mesma camada e eu não preciso importar nada. Quer dizer, eu não preciso importar, eu vou precisar, mas eu não preciso importar de um outro item. Então ele vai já estar com esse item na memória. Então eles se comunicam muito bem. Eu poderia ter tirado os 2 acessos? Poderia, mas eu corri o risco de eu ter que fazer gerar novos códigos. E eu perco a orientação a objeto, eu perco o reaproveitamento de código. Beleza? É isso. Pois é, chegamos agora ao nosso consenso. Encontramos as 3 camadas, certo? Escreve muito? Escreve pra caramba, tem seus objetivos, tá certo? O reaproveitamento de código, como eu falei, ele realmente é necessário e é muito usado, tá certo? Aí você fala assim, poxa, bicho, eu sou desenvolvedor Delphi. Tá, tudo bem, se você quiser chamar-se como desenvolvedor Delphi, fique à vontade, porque Delphi não é linguagem de programação, Delphi é ambiente de desenvolvimento. A linguagem de programação é objeto Pascal. Em Java, eu tenho orientação a objeto baseado no que acontece com o Delphi, drag and drop, clica aqui, traz aqui, clica aqui, traz aqui. Mas JSF não tem. Mas mesmo que você arraste para cá e arraste para lá, inclusive no objeto Pascal, você precisa passar os códigos. E são os códigos que você precisa obedecer às 3 camadas. E o objeto Pascal também é em 3 camadas. Provavelmente quase ninguém obedece, mas isso é um assunto polêmico para uma outra conversa, tá? Então, esses são a posição das 3 camadas. Três das 3 camadas, model, view, control, ou a ordem que você quiser usar, mas é chamado de MVC, certo? Fica aí justamente essa posição de você determinar que é aí que eu vou ganhar no reaproveitamento de código, é aí que eu vou fazer com que faça a checagem, tiro a duplicidade de código, ter o mesmo código, ter 2 métodos que fazem exatamente a mesma coisa, devolver sempre objetos, nunca devolve-se o resultado. Result set fica dentro da camada de modelo, não é para você fazer outra coisa, ele não é para sair daquela camada, ele vai ter que devolver um objeto, ou devolver um objeto de lista, ou devolver um objeto comum, como aconteceu com o notas, como aconteceu com o objeto produtos, que foi o que eu mostrei aqui agora, tá certo? Esse aí é que é o modelo.
tá? É um modelo que geralmente é usado em todos os aplicativos em Java. Aonde você encontrar Java, você vai encontrar esse modelo, tá? No início eu mostrei ali que estava BR com AutoCred. BR Brasil, cômodo comercial, AutoCred o nome do meu aplicativo, tá certo? Lá na frente eu teria o controle, aí eu dividi o controle, dividi a camada DAO, que é a camada de persistência, o modelo, e lá em cima estava a visualização. E lembrando que esse é um projeto baseado em web, ou seja, ele é um JSF2, tá ok? Bom, gente, isso é que eu queria passar para vocês, o padrão MVC, tá? E aí posso dizer uma coisa a vocês, o seguinte, cara, se tu assistiu até aqui, existem outros vídeos no canal falando sobre redes, falando sobre Linux, tem até um canal que eu comecei a trabalhar usando aplicativos para poder uma aventurazinha que eu fiz ir para a praia, que até agora está dando uma resposta muito boa, então eu vou trabalhar em cima disso. Se você gostou, velho like, dá aquele like que ajuda muito a gente a saber quem está indo pelo caminho certo, tá certo? Se você gostou disso aqui, compartilhe nas suas redes sociais, vamos fortalecer o canal, tá certo? Se você é novo por aqui, não é inscrito, inscreva-se, tá? Um abraço para vocês, como eu sempre digo, ponha Jesus no seu coração, uma boa semana, um bom final de semana, um bom fim de mês, um bom fim de ano, como eu disse no outro vídeo, um bom para tudo que você gostar de fazer, tá certo? Até o próximo vídeo, um abraço.